Eu quero falar sobre dois assuntos hoje. O primeiro deles tem a ver com a entrevista, com a conversa, na verdade, com o bate-papo entre o Kim Kataguiri, que é um dos líderes do MBL, o Movimento Brasil Livre, e que atualmente é deputado pelo Partido Democratas, o DEM, com a Sâmia Bonfim, que também é deputada pelo PSOL. Esse é um quadro que está rolando agora no Quebrando o Tabu. Eles já fizeram um quadro anteriormente que causou muita polêmica, causou muita discussão. Muita gente não gostou desse quadro, que foi uma conversa entre o Marcelo Freixo e a Janaína Pascoal, né? O Marcelo Freixo também do PSOL e a Janaína Pascoal do PSL, partido do presidente. Nessa segunda conversa, nesse segundo embate, eu não sei definir isso aqui, se é um embate, se é uma conversa, se é uma lavagem de roupa suja, não sei dizer que é isso. Eu senti que foi muito mais combativo do que o primeiro. Porque o primeiro, eu vi que o Freixo e a Janaína tentaram apaziguar um pouco o tom, embora logo em seguida, nos dias seguintes, a Janaína Pascoal já fez ataques à esquerda, mas nesse em particular, entre a Sâmia e o Kim, eu percebi que foi muito mais ácido e muito mais direto o confronto. Principalmente por causa da Sâmia. A Sâmia realmente estava com sangue nos olhos ali, e eu acho que ela pôs ali o Kim no lugar dele em alguns momentos, sim, confrontou as fake news que o MBL propaga, a polarização que eles contribuíram e ainda contribuem para contaminar o debate político. Então ela foi realmente ali muito direta, muito combativa, e eu acho que defendeu muito bem as posições dela. Ao contrário do Kim. E aqui eu tenho que fazer uma observação, gente. Eu já vi várias entrevistas do Kim Kataguiri antes, já vi várias vezes ele discursando, ele fazendo vídeos aqui no YouTube, já vi várias vezes ele se expressando, E embora por um lado eu posso dizer aqui que o Kim Kataguiri, talvez o Renan Santos, sejam um dos poucos da direita brasileira com destaque, aqui no YouTube principalmente, que conseguem articular suas ideias de maneira um pouquinho mais coerente, conseguem montar um argumento, mesmo que muitas vezes falaciosos, mesmo que muitas vezes com dados incorretos, mesmo que muitas vezes distorcendo a realidade, mas conseguem elaborar raciocínios, conseguem montar um argumento lógico. O Kim Kataguiri, particularmente, ele é muito bom nisso. Ele consegue fazer muito bem essa arquitetura de um argumento e de uma ideia. Diferente de Nando Moura, por exemplo, Bernardo Kister ou Olavo de Carvalho, que tem um pensamento caótico, irregular, um pensamento desorganizado e que não faz muito sentido. As pessoas gostam, quem acompanha essas pessoas gosta do que eles dizem, mas é muito mais na base da ofensa, do ataque, do argumento ad hominem, atacando a pessoa em vez de atacar o argumento, do que realmente uma estruturação lógica, racional que faz sentido. Já no MBL você percebe que eles têm um pouco de cuidado com isso, embora eles sempre façam algum tipo de distorção. Eu não me lembro de nenhum caso de ver o Kim Kataguiri falando alguma coisa sem utilizar algum tipo de falácia ou sem usar algum tipo de falsa simetria. Ele sempre pega uma coisa que a pessoa disse e extrapola para um limite fora do razoável. Mas, de certo modo, eles conseguem montar ideias de maneira coerente. Isso já é um ponto positivo, Embora, como a própria Sâmia Bonfim diz ali, eles são agentes de polarização. Eles estão tentando fazer um esforço agora de se descolar do Bolsonaro, do bolsonarismo, da extrema-direita, dessa retórica inflamada e divisiva. Eles estão tentando fazer esse esforço. Já vi vários vídeos aqui, tanto do Renan Santos quanto do Kim Kataguiri nesse sentido. Mas na prática mesmo, o que você observa é que eles têm um papel crucial, tiveram um papel, ainda têm um papel crucial nesse debate intoxicado, nesse debate agressivo na internet, o uso da rede social como arma de destruição da oposição política. Eles fazem isso ainda, fizeram muito mais no passado, mas fazem isso ainda. Então eles ainda são uma parte importante do problema que corroeu a democracia brasileira. O debate político, principalmente. E é por isso que eu digo para vocês aqui que tem uma tremenda hesitação, um tremendo receio em acolher essas pessoas agora, não, vamos criar pontes com o MBL. Acho muito perigoso isso, porque eles ainda são parte daquilo que tornou o debate no Brasil tão ruim, tão negativo. E outra coisa que eu observei nessa conversa entre a Sâmia e o Kim Kataguiri é a infantilidade do Kim. Parece que ele não consegue levar nada a sério. Embora ele esteja fazendo algo muito sério agora, tem toda a liturgia do cargo, como ele diz, agora é deputado. Embora ele faça algo muito sério, parece que ele não leva a sério as coisas. Parece que ele não leva, parece que ele não dá o devido valor às coisas. Sempre fazendo piadinhas, sempre na zombaria, sempre no deboche. E essa é uma característica muito típica também da extrema-direita no Brasil, e de uma parte da direita não alinhada ao bolsonarismo, que sempre usa de deboche para tentar desacreditar o argumento do interlocutor. Então isso é muito comum, e você observa muito isso, de você tirar um sarro, de você tentar fazer uma piadinha ali, no intuito talvez de desestabilizar o seu interlocutor. Essa é uma estratégia recorrente em debates também, de você cutucar na ferida do seu interlocutor para quem sabe ele perder o raciocínio e não conseguir se defender. Isso é ruim. Isso é ruim. Essa é uma estratégia discursiva que existe, que você pode utilizar, mas é ruim. Eu acho que quando você tem respeito pelos interlocutores, isso contribui muito para você
avançar na busca pela verdade, na busca pelo conhecimento. E como no quadro anterior, entre o Freixo e a Janaína Pascoal, o que você viu nisso aqui foi tentar buscar solos comuns entre pautas que os dois defendem, né, tanto a Sâmia quanto o Kim Kataguiri, e também as divergências, pontos nos quais eles jamais vão concordar. E você vê, por um lado, né, a Sâmia representando uma série de valores progressistas mais alinhados à esquerda radical em alguns pontos, né? Ela diz, por exemplo, que acredita na luta de classes, que é um conceito marxista, é um conceito do Marx, de que o motor da história é a luta de classes. Eu já falei isso anteriormente, que para mim é um dos grandes equívocos da teoria marxiana, de achar que esse é o motor da história. Esse é um dos vários motores da história que existem, né? Você não pode atribuir tudo à luta de classes, principalmente porque em outros momentos históricos, em outras civilizações, em outras culturas, não há luta de classes. Então como é que pode ser o motor da história, sendo que em alguns períodos não havia esse tipo de cisão tão definida quanto o Marx propõe? Então, para mim, é um equívoco defender esse tipo de ideia, ainda hoje. Embora você possa compreender no período histórico particular, quando Marx escreve aquilo que ele quis dizer, hoje em dia já parece meio obsoleto você acreditar nesse tipo de coisa. Mas, por outro lado, você tem o Kim Kataguiri, que acredita no Deus mercado, né? É aquela noção ultraliberal do mercado, como se o mercado fosse capaz de se autorregular. Você não precisaria de nenhum tipo de regulamentação, nenhum tipo de intervenção estatal que, por conta própria, o mercado, o livre mercado, ele vai distribuir de maneira ideal as riquezas e as oportunidades. Isso não existe, isso também não acontece. Não precisa nem ser um grande conhecedor de economia. Se você estuda um pouquinho de economia, você já percebe que sem regulamentações, sem intervenção estatal, muitas vezes, as coisas não avançam. Tem um livro muito bom chamado 23 Coisas que Não Nos Contaram sobre o Capitalismo, do coreano Ha Jong-chang, no qual ele fala justamente isso, né? Como alguns países que hoje são desenvolvidos, que têm uma economia muito pujante, muito forte, eles utilizaram práticas que hoje eles condenam em países em desenvolvimento. Então, durante um período histórico, eles foram lá, fizeram um monte de práticas econômicas protecionistas, muitas vezes, para desenvolver a economia, intervencionista, e depois, quando eles já são países fortes economicamente, eles observam outros países que estão tentando fazer essas práticas, eles vão lá e condenam essas práticas, e tentam evitar que esses países as utilizem. Mas, para mim, esse quadro, em particular, né, essa conversa entre o Kim e a Sâmia, me ajudou a entender uma diferença comportamental, na verdade. Eu acho que o mais gritante ali é você ver a postura que um tem em relação ao outro. A Sâmia até pode ser um pouco sarcástica, às vezes, na internet, um pouco irônica, mas o modo como ela se relaciona com minorias, com pessoas mais fragilizadas, com o interlocutor mesmo com o Kim Kataguiri ali, com o qual ela tem discordâncias absurdas, aparentemente são evidentes isso, a maneira como ela trata o Kim é muito diferente do modo como o Kim trata a Sâmia. Apesar que quando você vê duas pessoas nessas posições tão opostas, frente a frente, elas tendem a se respeitar mais. É muito fácil você insultar uma pessoa pela internet, você xingar uma pessoa à distância, ou quando você está cercado da sua turba enfurecida, do que quando você está sentado numa mesa frente a frente com a pessoa. Geralmente as pessoas tendem a ser muito mais civilizadas nesse tipo de ambiente do que quando estão protegidos pelo anonimato e pelo afastamento. Quero saber de vocês o que vocês pensam sobre esse quadro aí no Quebrando o Tabu, sobre esses encontros, né, entre pessoas tão diferentes nos polos políticos, nesse debate atual no Brasil, entre o Freixo e a Janaína Pascoal, e agora entre o Kim Kataguiri e a Sâmia Bonfim. O que vocês pensam? Vocês acham que sai alguma coisa produtiva disso? Vocês assistiram esse quadro ontem? O que vocês pensaram ali? O que chamou atenção para vocês em relação à conversa entre os dois? Me digam aqui no comentário. E o segundo assunto que eu quero falar também tem a ver com esse áudio que começou a circular ontem, que eu vou pôr um trechinho para vocês ouvirem. Aí como é que o cara vai viver com 24 mil reais? O que é que de fato nós vamos fazer para melhorar a nossa remuneração? Ou nós vamos ficar quietos? Eu não sei se eu vou receber a mais, se vai ter algum recálculo dos atrasados que possa me salvar a minha pele. Eu, de qualquer forma, já tô baixando o meu padrão de vida bruscamente. Mas eu vou sobreviver. E não é porque eu sou perdulário, não. É para manter o meu patrimônio. O patrimônio que eu conquistei ao longo de 28 anos de carreira. Eu sou perdulário porque eu pago 4.500 de condomínio e IPTU por mês. Porque eu não vivo. Porque eu, ao longo da carreira, eu quis ter mais condição. Eu, infelizmente, não tenho origem humilde. Eu não sou acostumado com tanta limitação.
Talvez seja até mal visto. Talvez seja até mal visto. Porque aqui está cheio de gente que diz que nós somos perdulários. Está cheio de gente aqui dizendo que nós ganhamos muito. Que nós é que temos que economizar. Mas é gente que não faz, que não gasta um centavo. Só vive economizando. E não é um, não é dois, nem três. Eu quero saber se nós, ano que vem, nós vamos continuar nessa situação ou se Vossa Excelência já planeja alguma coisa dentro da sua criatividade para melhorar a nossa situação. Ou se nós vamos ficar nessa miséria aí, ainda sob ameaça de não termos aumento. O Supremo aumentar o nosso salário e nós não podemos receber. Promotor, quem é que vai querer ser promotor? Nós não vamos ter aumento mais, porque o Estado vai dizer que nós não vamos ter aumento. Quem vai querer ser promotor? Para que concurso? Não vai fazer mais concurso nenhum? Eu, sinceramente, o senhor me desculpe o desabafo, mas, olha, eu estou fazendo minha parte. Eu estou deixando de gastar 20 mil de cartão de crédito, estou passando a gastar 8. Para poder viver com meus 24 mil reais. Esse áudio, ele é do procurador Leonardo Azeredo dos Santos, um procurador do Ministério Público de Minas Gerais, e que estava reclamando porque aparentemente não vai haver aumento, não vai haver reajuste salarial para os procuradores de Minas. E ele está reclamando, né, que ele ganha 24 mil reais e ele acha que isso é um salário pouco, né, que ele não pode ver com isso, que ele vai virar pedinte, ele fala num ponto ali, né. É inacreditável como as pessoas são descoladas do mundo no qual elas vivem, né. Ele diz ali num ponto que eu achei inacreditável, né, que infelizmente ele não veio de origem humilde. Infelizmente, ele não era pobre para poder valorizar esse salário de 24 mil reais. É um salário nababesco no Brasil, é um salário... que, gente, só para você ter uma noção aqui, e eu vou te linkar para vocês aqui duas reportagens do Correio Brasiliense, um deles diz o seguinte aqui: é possível viver bem com um salário de 24 mil reais? Veja as possibilidades, e aqui mostra o que uma pessoa ganhando esse salário no Brasil pode fazer, né? Pode morar num prédio de luxo, pode botar seus filhos nas melhores escolas de Minas Gerais, pagar R$1.000 de condomínio, pode ter empregada doméstica em casa, supermercado, R$2.000 por mês de supermercado, R$2.000 por mês de combustível de carro, gente, sabe? Então, assim, é realmente inacreditável você ver, como eu disse, esse descolamento da realidade. Parece que esse procurador não vive no Brasil. Parece que ele não vive num país onde boa parte dos brasileiros mal ganha salário mínimo. Onde você tem milhões de pessoas desempregadas, onde você tem milhões de pessoas vivendo com R$1.000 por mês. E depois tem outra reportagem que diz o seguinte, olha: procurador que reclamou de salário de 24 mil reais recebe, em média, 68 mil reais. Então o salário dele não é só isso, ele recebe lá uns benefícios, recebe uma indenização. É o tipo de pessoa que está reclamando sem que tenha realmente noção de qual é a vida real das pessoas no Brasil e no mundo, né? Porque boa parte do mundo a desigualdade é tremenda e você tem pessoas que vivem com menos de $10 ao dia, menos de $1 ao dia em alguns países. Então realmente inacreditável. Tem um simulador aqui no portal Nexo que diz o seguinte, olha, seu salário diante da realidade brasileira, no qual você pode pôr seu salário e você pode ver, em comparação com o resto do país, do seu estado onde você mora, qual a sua proporção em relação aos outros brasileiros. Então, por exemplo, se a pessoa ganha 24 mil reais por mês, que não é o salário médio desse procurador que estava reclamando aí de boca cheia, você ganha mais do que 99% dos brasileiros e ganha, em Minas Gerais, mais do que 99% das pessoas daquele estado. Só para você ter uma ideia aqui, olha, um médico, em média, ganha no Brasil R$7 mil, R$7.132, e um professor de ensino fundamental, de educação básica, ganha R$2.000. E é inacreditável que esse sujeito venha reclamar do salário dele, que infelizmente ele não vem de origem humilde. Infelizmente mesmo, porque se viesse de origem humilde, reconheceria o valor do dinheiro que ele ganha e não ficaria reclamando de boca cheia. Para mim, assim, é humilhante você pensar em pessoas como essa aí, que não reconhecem os privilégios que têm e não reconhecem o país no qual vive. O que o cerca, quem são as pessoas que o cercam, quem são as pessoas que trabalham para ele, provavelmente, que não ganham nem perto do que ele está ganhando. Num dos países mais desiguais do planeta, que é o Brasil, você ter esse tipo de fala é realmente uma demonstração de desrespeito pelos brasileiros, pelos demais brasileiros, por você aí também, que ouve isso e certamente não ganha nem perto disso também. E talvez aqui, se a gente for parar para pensar, esse seja um dos maiores problemas do país. De pessoas que deveriam representar você, nesse caso, o procurador também, né, que representa direitos dos brasileiros também, de juízes, de políticos,
que estão tão afastados da população que simplesmente não conseguem olhar mais para o mundo real. Como é que você pode esperar que uma pessoa dessa se conecte com quem realmente precisa, que realmente tem uma noção do que é a justiça, quando ele acha que receber 24 mil reais é injusto? Bem, mas eu vou deixar a pergunta para vocês aqui. O que vocês pensam dessa fala desse procurador aí? Se vocês conseguiriam viver uma vida boa com 24 mil reais por mês, eu acho que eu sei a resposta, mas me deixa no comentário aqui embaixo o que vocês pensaram sobre isso e também sobre a conversa entre o Kim Kataguiri e a Sâmia. Vocês acham que isso é produtivo? Se não é, me digam o que vocês pensam. Deixa aqui no comentário, deixa o joinha, assina o canal, ajuda no apoio, a gente se vê por aí. Abraço e até mais. Tchau!